Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Fé Podcast. Esse é o melhor do conteúdo religioso é aqui nesse programa. Mas antes de nós falarmos alguma coisa, quero primeiro agradecer aos nossos telespectadores, nossos fiéis que têm nos acompanhado de muito distante. Quero mandar saudações ao nosso bem-amado Francisco Manuel, ele que nos acompanha a partir da França, é um fiel amigo. Eles nos deu um sinal que tem nos acompanhado, não perde nenhum episódio nosso a partir da França. Também a partir da França quero mandar saudações à nossa mãe Teresa Lelo, ela que também nos acompanha a partir da França, e todos vocês que têm acompanhado o nosso programa, meu muito obrigado. Nós somos o que somos porque vocês têm nos acompanhado. Bem, eu que vos falo, sou o Ângelo Jovete, o apresentador desse programa. Hoje a nossa casa está recheada, temos a nossa bem-amada Domingas Quiriri, ela que vai nos falar de um tema, a gravidez precoce na igreja atual. Uau! É um tema que desperta a curiosidade. Mas antes, porém, vai, subscreva o nosso canal, deixa o teu like, assina o sininho das notificações para estar informado do melhor conteúdo que há religioso é aqui neste canal. Bem, vamos dar nossas honras da casa, saudar nossa bem-amada. Paz e graça. A paz do Senhor, irmão Ângelo. Como estás? Estou bem, irmão Ângelo. Eu estou bem, graças a Deus. É importante. Domingas Quiriri, serva do Senhor, vai nos falar um pouquinho de ti. Quem é, na realidade, a Domingas Quiriri? Quem é a Domingas Quiriri? A paz do Senhor, povo de Deus. Saudações de acordo ao fuso horário em que tiveres a ver este vídeo. Quem fala para vocês é a Domingas Quiriri, estudante do curso de enfermagem, vivo com meus pais. Dizer assim que é uma honra e um enorme prazer cá estar, partilhar o saber, porque na verdade há um ditado que diz que o saber não ocupa espaço para nós. Então, estamos aqui para partilhar e levar o conhecimento para as pessoas. Amém, amém. Nossa bem-amada serva de Deus, ministra de louvor, Domingas Quiriri, vamos falar um pouquinho da trajetória para estares aqui, um pouquinho da trajetória da tua conversão. Como foi esse processo? Irmão Ângelo, falando um pouco sobre a trajetória, o processo de vida, né? Como cidadã cristã, tenho a dizer que nasci e cresci num seio familiar cristão, mas desde muito cedo eu não gostava de ir à igreja. Lembro-me como se fosse hoje. No mês de janeiro, em 2019, recebi um convite para ingressar no grupo Flauta Jeová Sabaoth. Aceitei o convite, comecei a frequentar os ensaios com regularidade, as atividades de cor e juventude. E no mesmo grupo, antes de nós começarmos o ensaio, tinha sempre exortação, estudo bíblicos. Aí comecei a entender, comecei a perceber a palavra de Deus, comecei a crescer e a desenvolver espiritualmente. Deus tem sido meu suporte, meu pastor, meu guia, até que o Senhor me ajudou e tem me ajudado sempre. Amém, amém. Nossa bem-amada Domingas Quiriri, nos fala um pouquinho sobre esse tema, a gravidez precoce na igreja atual, porque é sabido que é um bom tema e é um tema que nós louvamos, né? Louvamos para trazer o conhecimento na sociedade, porque não podemos só estar focado em coisas espirituais se não temos conhecimento das coisas carnais. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento, mas melhor do que eu é a nossa serva que vai nos explicar um pouquinho sobre esse tema. Amém. Irmão Ângelo, olhando pela sociedade juvenil, né? Eu como jovem cristã, me revejo a situação da nossa sociedade, que nos últimos tempos há uma certa problemática que tem se aumentado no nosso país, né? Níveis de adolescentes, casos de 14, 12, 13 anos a engravidarem-se, não só, né, na sociedade juvenil, mas dentro da Igreja de Cristo também notamos isso. Por hoje, especificamente vamos abordar a seguinte temática: gravidez precoce na igreja atual. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre a gravidez. A gravidez
é o período de tempo desde a fecundação do óvulo pelo espermatozoide até o momento do parto. Este período ocorre processos de crescimento, desenvolvimento de um embrião no útero de uma mulher. A gravidez humana tem a duração de 40 semanas, equivalente a 9 meses no nosso calendário. Quando nós estamos a falar do termo precoce, irmão Ângelo, estamos a querer dizer coisas que acontecem antes do tempo. Então, juntando a gravidez com o termo precoce, a gravidez precoce é a gravidez que acontece antes do tempo. Temos também uma outra definição, que a gravidez precoce é a gravidez que acontece em meninas e adolescentes. Apesar da Organização Mundial da Saúde considerar a adolescência como um período que vai dos 10 aos 20 anos de idade, tem 14, tem 17, tem 18 anos, está gestada, é uma gravidez precoce. Por quê? Porque a sua faixa etária está dentro dos valores considerados pela OMS. A palavra igreja significa eclésia, e eclésia quer dizer encontro, reunião e assembleia. Se nós irmos no livro de Atos, capítulo 8, verso 1, vamos encontrar uma definição da igreja, que é um conjunto de grupos, ou então que é um conjunto de pessoas salvas que vivem em um determinado local. A gravidez precoce tem as suas causas, e a principal causa da gravidez precoce é a falta de conhecimento. Eu vou fazer entender ao povo porque eu estou a dizer que é a falta de conhecimento. Por quê? Porque existem também outras causas, irmão Ângelo. Tem outras causas como desconhecimento dos métodos contraceptivos, falta de debates no seio familiar, escola e instituições, também na igreja. Então, essas duas causas estão incluídas na falta de conhecimento. Por isso aqui, sem medo de errar, é que eu estou a dizer que a principal causa da gravidez precoce é a falta de conhecimento. Temos também uma outra causa que é interesse em bens materiais que o namorado ou o parceiro poderá proporcionar. A gravidez precoce tem as suas consequências. Como é bem sabido, né? Todo pecado tem as suas consequências. Então, as principais consequências da gravidez precoce temos o estresse e o medo. Por que o estresse e por que o medo? O estresse, a menina vai ficar pensativa na situação em que ela se encontra. E esse mesmo estresse, irmão Ângelo, pode levar a um aborto espontâneo. Temos também o outro medo. Então, temos o medo. Por que o medo? Porque a menina vai ficar com medo da reação dos seus familiares. E este medo pode levar a um aborto provocado. Por quê? Porque a menina vai procurar maneira, jeito para interromper a gestação. Temos também uma outra consequência que é rejeição social. Por que rejeição social? De qualquer maneira, irmão Ângelo, a menina vai ficar na boca das pessoas, vão criticar a situação em que ela se encontra, vão julgar a situação em que ela se encontra, e ela pode sofrer uma rejeição social por parte dos familiares. Por quê? Porque pela decepção que ela trouxe aos seus familiares. Os pais podem ficar decepcionados, os familiares podem rejeitar ela. Por quê? Porque ela trouxe uma decepção grande para os seus familiares. Então, estamos a falar de rejeição social por parte dos familiares, por parte dos amigos e até mesmo por parte dos irmãos em Cristo. E na realidade é algo que tem acontecido. É isso, irmão Ângelo. Sim, é isso. E também temos uma outra consequência que é o casamento forçado. Por que o casamento forçado? Porque eu sei que nem todas as famílias são assim, irmão Ângelo, mas existem famílias que quando se apercebem que a adolescente está gestada, vão pedir os deveres, vão pedir apresentação, pedido, e até mesmo pode chegar a um casamento forçado. Então, a gravidez precoce também tem os seus riscos. E os riscos da gravidez precoce temos a morte da mãe adolescente ou do bebê durante o parto. Temos também o abandono aos estudos como um dos riscos da gravidez precoce ou a invasão escolar. Por quê? Porque hoje em dia, irmão Ângelo, estamos a ver que as nossas adolescentes
estão a ficar gestadas normalmente. Estão a ficar gestadas e depois estão a retomar os estudos. Isso não é problema, irmão Ângelo. Retomar os estudos não é problema. O problema é que as coisas já não serão a mesma. Por quê? Porque será muita trajetória, muita responsabilidade e muito cargo. Vou dar um exemplo muito claro para o povo entender. Uma determinada adolescente, né, está conectada na revisão, está focada nos estudos, mas o bebê acordou, o bebê defecou, então ela tem que abandonar a revisão para ir fazer todo o processo, para ir limpar o bebê, para ir amamentar o bebê, para ir fazer calar o bebê e até mesmo para cantar música para o bebê descansar. Por isso é que as nossas adolescentes não aguentam, elas desistem definitivamente dos estudos, ainda mais se não tiver um apoio financeiro por parte dos familiares. Por parte dos familiares e por parte do parceiro, se não tiver um apoio financeiro, ela pode abandonar os estudos definitivamente. Deu para aprender, na realidade é um tema muito, muito, muito importante. Eu queria perguntar, existem adolescentes dentro da igreja, né? Fiquem concebidos com os líderes, tá sabendo? Os líderes abusam sexualmente dessas pessoas e eles praticamente permanecem calados e os líderes forçam essas pessoas, tirando gravidez, partindo para outros métodos, né? Por serem crianças. Como fazer para acabar com isso? Irmãos, uma pergunta muito triste, né? Mas não estava esperando essa pergunta. Então, concernente a essa resposta, então, concernente a essa pergunta, eu tenho a dizer que existem líderes que já não são líderes, irmão Ângelo. Existem líderes que são chamados de líderes, mas Deus não lhe considera como líder. Existem homens de Deus que estão a liderar povo, mas Deus não lhe considera como homem de Deus. Então, concernente a isso, eu quero pegar mais nas nossas adolescentes. Por quê? Nós, como adolescentes, isso vai depender muito da atitude, coragem e da maturidade espiritual da adolescente. Por quê? Porque enquanto nós estivermos a viver aqui neste mundo, estamos sujeitos a errar. Ele é humano, ele é ser humano, e ser humano erra. Então, o fato dele ser homem de Deus, o fato dele ser líder, não significa que ele não vai errar. Ele vai errar, ele vai cair. Mas eu quero pegar mais nas nossas adolescentes. Por isso é que tem pastores que têm conselheiros. Por quê? Porque precisam de alguém para lhes repreender, precisam de alguém para lhes acompanhar. Então, eu como adolescente, o meu líder tem pensamentos negativos, eu posso repreender isso, eu posso conversar com o meu líder. Se dá para abrir a Escritura Sagrada, podemos abrir. Coríntios diz, todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. É lícito você me persuadir para fazer a imoralidade sexual dentro da igreja de Cristo, mas como homem de Deus que tu és, não te convém. Por esse motivo que eu estou a falar, vai depender muito da maturidade espiritual e, além disso, também vai depender da atitude e da coragem da adolescente. E eu já vi certos casos, irmão Ângelo, que dizem que é muito errado abrir carta ou então abrir Bíblia, né? A um homem de Deus que tem um nível de espiritualidade tão elevado. Eu já ia perguntar acerca disso. Mas eu não concordo com isso, irmão Ângelo. Eu não concordo com isso. Por quê? Porque na minha explanação dizia eu que enquanto nós estivermos a viver neste mundo, estamos sujeitos a errar. Ele é ser humano. Sendo ser humano, vai errando e precisa de alguém para lhe repreender. Por isso é que a adolescente pode ter esse poder para repreender e para sentar, conversar com o seu líder para tirar esse pensamento negativo. Na realidade, observa, existem pessoas que têm medo, sabe? Medo de perder a posição, então eles vão submeter a essa escravatura emocional. Não é porque eles querem, é que têm medo, né? A quem ama mais o cargo do que a própria personalidade, do que a própria posição. Então eles têm medo de saindo
confessando ou desabafando, que estão sobre esses métodos, né? Porque é uma coisa verdade, é uma coisa muito verdadeira, passo assim a palavra. É um fato real que nós temos vivido e temos conhecimento disso. Né? Existem pessoas que têm medo de perder posição, então como não querem perder posição, eles preferem ficar calados. E aí mesmo passando, né, nesse período muito difícil. Então a minha pergunta é a seguinte, mulher de Deus, como terminar realmente com esse assunto? Porque é uma coisa muito triste. É triste na realidade. Como acabar verdadeiramente? Se ela tem medo de denunciar para não perder o cargo na igreja. É mesmo muito triste isso. Por isso que eu estava a dizer que vai depender muito da maturidade espiritual, coragem e atitude da adolescente. Por quê? Porque se eu, como adolescente, estou a conversar com meu líder, já sentei com meu líder, já conversei com ele, mas nem com isso ele quer parar, ele está sempre a persistir, vou denunciando a direção da igreja. Vou denunciar na direção da igreja. E a igreja, por sua vez, não dando um bom tratado, são assim que devemos levar aos nossos encarregados ou aos nossos pais, com vista a acabar com este mal público. Amém. Na realidade, tem que ter mesmo a coragem para ir denunciar isso, por isso é que eu disse, vai depender muito da coragem e da atitude da adolescente. Porque é bem sabido, né? Nos últimos tempos tem acontecido muito isso. E nós temos ouvido muitos pastores engravidaram as filhas, pastores se deitaram com menores de idade. Então, parece uma febre. E muitos desses casos têm originado em gravidez precoce. Então, a ministra, no decorrer da sua explanação, disse alguma coisa que foi muito importante, né? Que é a falta de conhecimento. Amém. Então, a adolescente tem que ter conhecimento. Sim, por isso é que eu disse que vai depender da maturidade espiritual. Certo. Sim. E agora, dentro da igreja, a quem cabe a pessoa de direito, vamos dizer assim, a quem cabe essa responsabilidade de ensinando a adolescente quais são os métodos conceptivos, quais são as metodologias para que não aconteçam as coisas, e se está diante de um assédio, né, por parte do seu líder, o que deve fazer, o que não pode fazer. Mais ou menos um trecho só em poucos minutos, né, para ficarmos assim uma luz, se eu tiver a passar por algo do gênero. Olha, eu ouvi o conselho da enfermeira Domingas, me aconselhou como ministra de Deus, que se estás por esse assédio, então toma essa decisão. Um trechinho assim de algumas ideias. Sim, irmão Ângelo, eu já dizia, né, que com isso devemos denunciar a direção da igreja. E a igreja, por sua vez, não dando um bom tratado, só assim que vamos levar os nossos pais ou nossos encarregados, com vista a acabar com este mal público, ou então acabar com a gravidez precoce dentro da igreja de Cristo. Minhas irmãs, meninas, vocês que estão acima dessa pressão psicológica, deixou o conselho, nossa bem-amada, denunciem. Vá, conversa com o diácono, conversa com o pastor, para ver se acabamos esse mal público, conforme disse a nossa bem-amada. Eu vou fazer uma pergunta. Existem pastores, líderes, né? Diáconos, diaconisa, que depois de acontecer o ato, né, a sua filha concebeu na adolescência, eles incentivam que tem que passar por um processo, né, tirar a gravidez, esse processo com vista a não perderem a posição que eles exercem na igreja, com medo de ser mal falado. Então, que conselho deixa para esses líderes, esses pastores, sendo a irmã como técnica de saúde e também ministra de Deus, que conselho no âmbito deixa para esses pastores que temem mais pela posição que os homens consideram do que a posição de Deus? Amém, irmão Ângelo. Eu estou a ver que as perguntas aqui são quentes. E as perguntas aqui são quentes, mas
essa é uma pergunta que entristece o coração de Cristo, entristece o coração de Deus, também entristece meu coração, mas eu não vou responder sendo profissional, né? Não vou olhar muito pela área profissional, vou respondendo na área espiritual, né, irmão Ângelo? Então, a Bíblia vem nos dizer, né, é um dos mandamentos de Deus, o 6º mandamento de Deus, não matar. Êxodo capítulo 20, verso 3. Um dos mandamentos dados por Deus, não matar. Matar, irmão Ângelo, não é só pegar a faca, picar o meu irmão. Tá bom, é matar. Envenenar o meu próximo também é matar. Mas quando eu estou a colaborar, quando eu estou a opinar, quando eu estou a participar em uma determinada morte, também estou a ser o causador da mesma morte. Sim, também estou a ser o causador da mesma morte. E nós, como entidade de Cristo, nós não devemos fazer essas práticas que entristecem o coração de Deus. E concernente a esta pergunta, o que me deixa mais surpreendida é Jesus, quando estava ensinando os seus discípulos, ele estava ensinando as pessoas que são bem-aventurados, ele estava explicando das pessoas que são felizes. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 8, vamos encontrar: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Será que depois do homem de Deus, depois da mamãe de agoniza, fazer essa prática tão cruel que entristece o coração de Cristo e entristece o coração de Deus, será que o seu coração ficará limpo? Claro que não, irmão Ângelo. Por quê? Porque o coração ficará manchado com o sangue daquela criança. O coração ficará manchado com o sangue daquele bebê. Por isso é que hoje em dia estamos a ver as nossas igrejas estão tão frias, pesadas. Por quê? O que nós fizemos no oculto, só Deus sabe. E o conselho que eu quero deixar para o povo é que o mais importante não é ganhar o mundo. O mais importante não é ser bem visto pelos homens. Pelo contrário, o mais importante é ficar brilhante diante da presença de Deus. Nesta determinada situação, irmão Ângelo, nós não devemos olhar muito pela nossa posição. Certo. Nós não devemos olhar muito pelo nosso cargo. Até porque cargo não salva ninguém. Então, nesta determinada situação, nós devemos pedir a direção de Cristo, pedir a direção de Deus, estar brilhante da presença dEle. Por quê? Porque existem pessoas que estão brilhando por fora. Se o irmão Ângelo olhar para mim, vai ver, né? Estou a brilhar, sim. Certo. Mas o irmão Ângelo não conhece meu coração. Amém. Só Deus conhece meu coração. Por isso que eu estou a dizer que existem pessoas que estão brilhando por fora, são bonitas por fora, mas pelo interior, dentro, como é que elas são? Tem pessoas que estão podres espiritualmente, por dentro, seu coração está podre, tem lepra espiritual. Então, e Jesus nos compara como isso. Jesus nos compara como um sepulcro caiado. Jesus nos compara como uma campa, irmão Ângelo. Se nós visitar o cemitério do Santana, né? Estou a falar por Santana porque é um cemitério muito conhecido e é mais luxuoso, né? E também outros cemitérios, vamos encontrar campas bonitas. Principalmente se é alguém conhecido que morreu, vão decorar. Vão decorar. Vai ficar muito bonito, irmão Ângelo. E também, além disso, vão colocar flores bonitinhas para brilhar ainda mais. Por fora, a campa está bonita. Mas se nós tirar aquela campa, abrir, o que nós vamos encontrar, irmão Ângelo? Vamos encontrar ossos podres. E Jesus nos compara como isso. Jesus. Pelo exterior, estamos bonitos. Mas pelo interior, estamos podres. E o mais importante aqui não é ganhar o mundo, como dizia. O mais importante é a vida eterna. E o verdadeiro Filho de Deus não anda e não vive pela vista. Ele vive pela fé. Amém, amém. Uau, eu gostei dessa explanação, porque essa explanação, na realidade, me chamou a atenção, né? Existem pessoas que estão mesmo bem apresentadas, mas por dentro, então, sei lá,
porque a Bíblia fala no livro de Provérbios, né, que inveja é a podridão dos ossos. Na realidade, muitos de nós estamos podres por dentro. Eu queria que a nossa serva explicasse um pouquinho, né, como fazemos para acabar com esse mal dentro da igreja, porque tudo tem que ter um fim, na realidade. Como fazemos para acabar com esse mal dentro da igreja? Porque geralmente as nossas adolescentes, muitas delas não vão, não se engravidam com pessoas de fora. Uns são mesmo os próprios líderes que abusam sexualmente, porque estão debaixo das suas autoridades. Pensam eles que, por estarem debaixo das suas autoridades, são propriedades suas. E isso é uma verdade. Nós não podemos esconder isso. Seria tão pecado nós escondermos esse tema. E eu agradeço a Deus por ter nos dado esse tema, a serva nos trazer esse tema. Veio não só simplesmente despertando a nossa mente, tomamos mais atenção nas nossas adolescentes, e não só, também veio para nos transmitir conhecimento. Agora, para terminar, como fazer para acabar com esse mal? O que fazer para acabar com esse mal dentro da igreja? Amém. Gostei muito dessa pergunta, irmão Ângelo, porque estamos aqui a falar muito. Já falamos das consequências, falamos das causas. Então, devemos trazer uma solução para o povo. Então, esta pergunta é a solução. Como acabar com a gravidez precoce dentro da igreja de Cristo, ou dentro da igreja atual? Primeiramente, irmão Ângelo, na minha explanação, dizia eu que toda ação tem as suas causas. E o nosso tema em si tem as suas causas. Mas a principal causa da gravidez precoce é a falta de conhecimento. Como é a falta de conhecimento a principal causa, antes de utilizar os métodos preventivos ou antes de utilizar uma prevenção, eu tenho que olhar pelas causas, tenho que fazer um estudo das causas. E a principal causa da falta da gravidez precoce é a falta de conhecimento. Aqui, para acabar com a gravidez precoce dentro da Igreja de Cristo, é a responsabilidade dos líderes e não só, também dos pais. Por que dos pais? Porque hoje em dia, irmão Ângelo, existem pais que sentem vergonha de falar com seus filhos no que concerne a transformação do corpo, sobre o sexo, sobre a gravidez precoce. Limitam-se em falar disso. Mas, se o pai não explicar isso, se os pais não fazerem o papel de pai, ele vai aprendendo na rua. E aprendendo na rua, pode aprender de uma maneira errada. Por isso é que estamos a ver que as nossas adolescentes estão a cair. E também os líderes devem ser rigorosos. Também é a responsabilidade dos líderes. Porque eu, como líder, estou a dirigir um povo para Canaã. E este povo está rodeado de muitos adolescentes. Tenho que transmitir conhecimento. Por quê? Porque a principal causa do nosso tema é a falta de conhecimento. Tenho que instruir, tenho que ensinar a nossos adolescentes. Tá bom, irmão Ângelo, orar faz bem no espírito, irmão Ângelo. Se nós velar muito pela parte espiritual, a parte social vamos estar mal. Então, por esse motivo é que, numa determinada reunião, no ensaio, falar um pouco sobre a parte social também não é nada pecado, irmão Ângelo. Explicar um pouco sobre a menstruação, o ciclo menstrual, a fase folicular, a fase o período fértil, a fase do óvulo. Explicar um pouco e explicar à menina que tudo tem o seu tempo determinado. Como líder, se dá para abrir carta, abrir Bíblia, abra. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Diz: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para tudo. Há tempo para namorar. Há tempo para ter filho. Mas esse tempo, você como adolescente, é só para quê? Estudar e ficar dedicada na obra do Senhor. Então, para acabar com este fenômeno dentro da Igreja de Cristo, é a responsabilidade dos líderes, dos pais, ensinando os nossos ou as nossas adolescentes. Só assim vamos reduzir o nível de gravidez precoce
dentro da Igreja de Cristo. Amém, amém. Ficou aqui o essencial da informação. Na realidade, é um tema, uau, um tema muito, 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 muito brilhante. Agradecendo desde já a nossa bem-amada Domingas Clírio por ter nos honrado com a tua presença aqui no nosso programa, dizendo que essa é a primeira das 1000 e tal vezes que estarás aqui conosco com temas muito brilhantes. Amém. Bem, meus amados, ficou aqui o mais importante. Não basta só focarmos nas coisas espirituais e esquecermos das coisas sociais. É muito bom nós termos conhecimento, é muito bom nós entendermos as causas para não confundir. Não será o Espírito Santo de Isé a nos ensinar quais são o período menstrual? Não será. Então, não será um anjo sair, né, vir nos avisar que você já está num período menstrual, tem que se cuidar. Não. Nós mesmos como líder temos que passar a informação. Sim. Amém, amém. Olha, o meu muito obrigado novamente à nossa bem-amada. Vai deixar saudações, quem vai abraço antes do conselho final. Amém. Pode deixar um abraço para... Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, pelo dom de vida, porque sem a vida nós não podemos fazer nada. E pela oportunidade que Ele me concedeu de cá estar, transmitir conhecimento para muitos adolescentes e não só para a sociedade. Quero agradecer também aos meus pais pela educação moral, educação espiritual que têm me transmitido. Agradecer ao Grupo Flauta Jovas Baote pelo apoio incondicional. Agradecer às minhas colegas que sempre estão comigo, nunca desistiram de mim, Elisete Alberto, Auxilia Ossi, Daniela Barros, e a minha irmã do coração, a minha amiga, né, Albertina Citamba. Agradecer também ao irmão Ângelo e agradecer ao programa pelo convite. Dizer que estou sempre disponível quando se trata do trabalho do Senhor. E estou sempre disponível, irmão. Amém. Vai deixar os últimos conselho deixas para a nossa geração? Que conselho vai deixar para a nossa geração? Irmão Ângelo, você que é adolescente, jovem, estás a ver este vídeo, partilhe para levar conhecimento para muitas pessoas. Então, o conselho que eu deixo para a nossa adolescente, a nossa juventude, é que na vida existem regras e cada regra deve ser cumprida. A vida é feita de patamares. Cada patamar deve ser subido devidamente. Se eu estou no primeiro patamar, irmão Ângelo, tenho que subir o segundo, tenho que subir o terceiro, tenho que subir o quarto, até chegar no meu objetivo. Se eu estou no primeiro, subir o oitavo, tem uma tendência de eu cair. Por isso é que muitos adolescentes estão a cair. Por quê? Porque não estão a respeitar os patamares da vida. E o que está a te levar a ter pressa? Qual é a pressa? Se a Bíblia vem nos dizer, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para tudo, irmão Ângelo. Eclesiastes explica isso. Há tempo de tudo, adolescente. Há tempo para tudo. Há tempo para namorar. Há tempo para ter bebê. Há tempo para dar de mamar. Mas esse tempo, você como adolescente, é tempo para estar focada nos estudos. É tempo para se dedicar na palavra de Deus. Foca-te. Se esforça na obra do Senhor. Deus não é injusto. No momento certo, Ele vai te dar um bom namorado, um bom marido, que vai te respeitar, vai te amar e você será feliz. Então, foca-te nos estudos e foca-te na palavra de Deus. Deus te ama e eu também. Beijinho. Uau, obrigado, muito obrigado. Bem, eu também vou mandar saudações já rapidamente para terminar. Agradecer aos nossos fiéis amigos, nossos irmãos que nos acompanham a partir da França. Continuem nos dando aquele apoio, aquela força. Fica aqui o melhor conteúdo religioso que existe aqui em Angola. É só no Fé Podcast. Eu que vos falei, sou o Ângelo Jovete. Terminamos por aqui, mas antes, porém, não esquece, medita e ora.
segue sempre o nosso canal, Amém. se inscreva no nosso canal, deixe o teu like, assina o sininho das notificações para estar informado de tudo o que existe. No melhor programa religioso que existe é o nosso. Até já!